Sons da Terra. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Sons da Terra, um programa produzido pela equipe do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Aqui no estúdio hoje, a presença da minha colega Ananda Porto. Tudo bem, Ananda? Tudo bem, Tamura? Sempre bom estar aqui com você. E hoje a gente está num ambiente, é o mesmo ambiente, mas ele está bem diferente e especial, né? Tá muito legal e com um convidado especial também, que é o Philip Engelking, que é biólogo. Ele estuda, né, tá fazendo mestrado e também é representante do projeto FASMA. E com ele a gente vai conversar sobre o que é bicho-pau. Aliás, ele trouxe alguns aqui, dá pra gente ver aqui, tá na minha frente. Que impressionante a camuflagem, hein, Felipe? Pois é, então, esses bichos, eles... primeiramente, obrigado, tá? Queria agradecer o convite de vocês por estar participando hoje aqui no episódio do podcast. E sim, de fato, eles são bichos que são conhecidos como mestres da camuflagem, né? Então, muitas das espécies são extremamente camufladas, então, na hora que a gente coloca assim bem na nossa frente, você até consegue enxergar, né? Ou tem uns que você nem enxerga, mesmo estando aqui, ó, exatamente na sua frente, né? E vamos falar um pouco sobre esses bichos hoje aí, algumas características, curiosidades. Eu acho que a gente podia lançar um desafio, porque assim, tem o pessoal que está nos ouvindo, né? Mas quem está assistindo e vendo os nossos rostinhos e vendo também aqui esses convidados ilustres, o desafio é para saber quantos bicho-pau tem aqui com a gente. Então, eu tô na frente aqui, tá difícil. Então a gente vai pôr uma imagem aí e fica aí, deixa um comentário e depois a gente vê quem que acertou, a gente vai explicando. Mas vamos começar então assim sobre esse grupo, assim, né? Eu até anotei aqui, fui fazer uma pesquisa, a gente já divulgou algumas reportagens sobre bicho-pau no site do Terra da Gente e falam uma questão curiosa, né? Que tem mais de 3.000 espécies no mundo, que no Brasil são mais de 200, em torno de 230 espécies, né? E é o maior inseto que a gente... Sim, exatamente. Então, é isso que você falou mesmo, tá? Então, no mundo são mais de 3.000 espécies hoje reconhecidas, mas sendo que é um grupo pouco estudado. Então, assim, com certeza tem muitas outras espécies ainda para se descobrir, tá? Eu tenho até um chute aí que pelo menos metade das espécies que existem a gente nem conhece ainda, tá? Então, uma diversidade que deve se aproximar, inclusive, com o que a gente conhece dos mamíferos, inclusive, né? Que gira na casa dos 5.500 espécies, né? Então, é um grupo muito diverso, tá? Tem muitos tipos de bicho-pau diferente. Aqui no Brasil, com certeza não poderia ser diferente, né? Aqui é um dos países mais biodiversos para vários grupos de fauna, de flora. Então, a gente tem uma diversidade muito expressiva desses bichos em todos os biomas aqui do Brasil, tá? Então, você tem bicho ocorrendo em floresta umbrófila, você tem bicho que vive na caatinga, você tem bicho que vive no cerrado, no Pantanal, você tem bicho-pau em campo de altitude, você tem bicho-pau em todos os lugares aqui no Brasil. E uma diversidade super subamostrada. Então, assim, a gente está o tempo inteiro descobrindo espécies novas, né, desses bichos. E que são bichos impressionantes. Como você falou, são os maiores insetos de todos, né? Exatamente. Nós temos um recorde, que não é um bicho brasileiro, infelizmente, é um bicho chinês, tá? Que de corpo tem uns 50 e poucos centímetros, tá? Mais as perninhas da frente esticadas, imagina, fica um negócio de 60 centímetros. Então, você imagina um bicho desse tamanho aqui, assim, né? Dá pra você pesquisar na internet bicho-pau gigante chinês, por exemplo, você encontra. O maior do Brasil pode atingir quantos centímetros? E essa espécie aqui é uma das espécies, já fazendo um spoiler pra galera que tá procurando os bichos talvez essa seja na mais... imagem. Não sei se tá tão fácil de ver pela imagem, mas eu trouxe pra vocês hoje verem me sinto até feliz, assim, de poder trazer esse bicho, porque é a primeira vez que a gente consegue criar em cativeiro. A primeira vez que a gente encontrou esse bicho vivo na natureza foi na expedição que nós fizemos ao Nordeste no ano passado. Então, essa é a primeira geração nascida em cativeiro que a gente cria. Que é esse bicho, a gente não tem um nome popular para ele ainda, tá? Mas se chama Otocrania aurita, que é a maior espécie de inseto, consequentemente a maior espécie de artrópode terrestre que nós temos aqui no Brasil. E ela chega a impressionantes 28 centímetros de comprimento de corpo, mais uns 12, 15 centímetros com as perninhas ali na frente. Então, se você contar o bicho inteiro esticado, você tem um bicho aí com mais de 40 centímetros, tá? O que é uma coisa realmente impressionante quando você está falando de insetos, que no geral são animais muito pequenos, né? Se você comparar com moscas, com alguns besouros, então esses são os maiores insetos do mundo inteiro. E aqui no Brasil temos essa aí que é a maior. Esse não é o indivíduo maior de todos, tá? Porque varia um pouco o tamanho deles, né? Essa daí deve ter acho que uns 24 centímetros de corpo, mais ou menos. Mas é realmente um inseto gigante. Ô, Fio, agora qual que é o desafio de vocês, biólogos, no campo? Porque aqui, ó, tudo bem, a gente tá no estúdio, né? Você
fez todo, né? Tem um ambiente. cenário, um ambiente, já dá para ver, mas na imagem ali, às vezes, a pessoa tem dificuldade até para identificar. E na mata, então? Como que tem que estar o olho, o olhar, para conseguir detectar e ver esse bicho lá? Então, primeiramente, é bom a gente falar, mostrar para o público que são insetos que eles precisam de um ambiente bem preservado para existir. Então, é um bicho que as pessoas que não saem muito da cidade geralmente não vão ver, entendeu? Agora, se você faz uma trilha, se você vai para os lugares certos, digamos assim, né? Que eu acho que o maior inimigo de todos, na verdade, é o desmatamento, tá? Mas se você vai num lugar preservado, tá? Com bastante planta, bastante árvore, ambientes nativos, tem bastante desses bichos lá. Mas realmente você precisa entender qual é a melhor forma de procurá-los, tá? Então, a primeira coisa é entender que grande parte das espécies, praticamente todas, tem hábitos noturnos. Então, eles são bichos que durante o dia eles vão ficar, cara, parados, imóveis, como tem alguns aí, tá? Quietinho, ele não vai se mexer. É uma das coisas que ele faz de melhor, inclusive, é fingir que não existe, que ele é uma parte de planta, entendeu? Então, sabendo disso, o nosso trabalho é voltado, principalmente, né, os nossos esforços são voltados para o período noturno, tá? Que é quando esses bichos estão em maior atividade. Agora, você falou em alimentação, né? O que eles comem? Do que eles se nutrem? Como é que é? Eles são herbívoros, tá? E não só herbívoros, eles são folívoros, tá? Então, diferente de alguns outros insetos que se alimentam do floema, do xilema das plantas, esses bichos eles se alimentam quase que praticamente só das folhas, tá? Então, eles têm um aparelho bucal mastigador, tá? Que é apropriado para mastigar folhas e algumas flores também, em alguns casos e algumas espécies. Então, eles são completamente herbívoros. Você nunca vai ver um bicho-pau se alimentando de outro bicho, tá? Por exemplo. Só se alimentando de plantas e plantas específicas, tá? E inclusive, eles conseguem sentir isso muito bem. Então, se você colocar ele aqui numa planta que ele não se alimenta, igual estava acontecendo agora há pouco, ele vai dar uma experimentada assim, não é isso aqui que eu quero não é isso aqui que eu gosto. Ele é seletivo nesse sentido. O bicho morre de fome se não tiver a planta nativa. Ele não come por nada, entendeu? Justamente para evitar a toxicidade. Porque as plantas... O negócio dela para evitar os predadores, né, principalmente, né, é através de toxinas, é um duelo químico que existe ali. Então, eles evoluíram para tolerar as toxinas de algumas plantas e não de outras, entendeu? Eu queria que você falasse, né, como você trouxe todo esse ambiente criado para a gente conseguir ver de perto, entender um pouco mais sobre esses bichos. Alguém que pode estar assistindo ou acompanhando a gente pode perguntar, nossa, mas ele levou ali no estúdio, né? Não é uma floresta, como você falou, que é um ambiente preservado. Mas eu queria que você contasse, assim, que isso faz parte também de um processo de trabalho que vocês fazem com educação ambiental e também a importância de vocês terem alguns animais, como você disse, em cativeiro, né? Que essa fêmea foi a primeira dessa espécie que vocês conseguiram cuidar nesse processo. Qual que é a importância e necessidade de tudo isso que vocês estão fazendo? Tanto da coleta e manter alguns indivíduos em cativeiro e também poder utilizar esses bichos como uma ferramenta para a educação ambiental. Muito legal. Eu acho que primeiramente, né, existe a parte da pesquisa, tá? Então, o nosso grupo, o Projeto FASMA, um dos pilares dele é a pesquisa, tá? Então, tem muitas informações que a gente consegue coletar desses bichos, porque também, né, um dos motivos, a maioria dessas informações não se sabe nada, tá? Não existe nada publicado, não se tem estudos, então, praticamente tudo que você olha para um bicho que você tá vendo que ele tá fazendo ali é uma coisa nova, assim, isso daí é uma coisa bem interessante. Segundo que uma parte da pesquisa é muito importante a questão comportamental dos bichos, tá? Essa relação com as plantas também existe uma necessidade muito grande, tá? Então, a gente tem a licença de coleta, transporte e manutenção desses bichos em cativeiro com o intuito de... Nós não vamos só coletar o bicho em campo e levar e matar e estudar ele seco, morto. Que tem muita gente que faz isso, tá? Tem muita gente que trabalha com inseto, entomólogo, que trabalha basicamente sacrificar o bicho lá na hora e estudar a parte taxonômica dos bichos, as espécies e tal. Mas a gente também estuda muito a biologia dos bichos, tá? O comportamento. Então, quais são os períodos de atividade, por exemplo? Quais são as plantas que comem? Quanto tempo demora para crescer? Quantas vezes ele vai trocar de exoesqueleto? Quantos ovos ele coloca? Esse tipo de informação a gente não consegue coletar em campo de uma maneira viável, tá? Porque eu até poderia despender um mês, tá, numa atividade de campo para tentar coletar uma informação dessa, mas fica muito mais viável coletar o espécime e criar em cativeiro, acompanhar em cativeiro, tá? Pra gente poder colher essas informações que são super importantes, tá, para os bichos. Se a gente for pensar em conservação mais para frente, cara, isso está completamente relacionado. E tem o outro pilar, tá, que é a educação ambiental, que também é
um dos outros pilares do projeto Fasmo. Então, a gente utiliza o bicho-pau como uma ferramenta, um conectivo entre as pessoas e a natureza. Inclusive, eu acho que quando a gente pensa em função, porque a maioria das pessoas sempre pergunta, mas qual que é a função do bicho-pau? Por que ele existe? Por que ele existe? Só que, primeiro que nenhum bicho tem que existir para servir a gente, tá? Isso daí é uma coisa que as pessoas... Cria, exatamente, as pessoas tentam colocar que tudo tem que ter um significado para a gente. Humano, né? Mas beleza, se as pessoas querem ter esse significado, tá, o bicho-pau, na minha opinião, cara, ele funciona muito bem como um conectivo de educação ambiental entre as pessoas e a natureza, tá? Eles são bichos impressionantes, é uma palavra que melhor define, assim, são impressionantes. As pessoas não estão acostumadas a ver esse bicho. Na hora que elas veem um bicho desse tamanho, que parece um graveto, assim, tem gente que nunca nem viu foto na internet, nem imagina que um treco desse existe. E aí, na hora que a pessoa vê... Primeiro que ela não vê. Primeiro que ela não vê. Ela vai ficar, mas o que tem aí? Você fala, tem um inseto aí, cara. Tem um bicho que parece um galho. Na hora que a pessoa vê, e às vezes ela tá assim, ó, a 3 dedos do bicho. Na hora que ela vê, ela fica maravilhada. E ela fala, meu Deus do céu, que é isso, sabe? E esse despertar do interesse pelas pessoas que esse bicho causa, eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente consegue associar, assim, de por que serve pra gente, sabe? Então, ele é muito bom pra educação ambiental. Eles são inofensivos, tá? Então, não pica, não morde. Ele é um bicho tranquilo de você manipular, principalmente com criança, então não tem nenhum risco de acontecer alguma coisa. Eles são bichos calmos, tranquilos, tá? Geralmente o bicho-pau, ele é um bicho bem de boa. Então a gente costuma ter um dialeto assim pra falar com as crianças. Não, mas ele é de boa, ele gosta de andar na sua mão, sabe? Porque ele é um bicho tranquilo, ele tem uma atividade um pouco menos acelerada, né? Isso não é uma regra, mas a gente usa as espécies que são mais tranquilas para esse tipo de atividade de educação ambiental. Agora vamos falar um pouquinho de reprodução dos bichos. Como é que funciona? Tem que ter um macho e a fêmea? A gente batia um papo antes, você disse que algumas espécies não precisam. Como é que é? Então, isso é verdade. Bom, os bichos-paus, eles são seres dioicos, assim como nós. Então, nós temos uma fêmea e nós temos um macho, tá? Na maioria das espécies. Então, existe também uma questão muito legal de se falar do bicho-pau, que é uma coisa que acontece na natureza, que se chama de morfismo sexual, que é a diferença morfológica entre os dois sexos. Existe uma especialização muito grande nesses bichos em relação ao sexo, por conta do papel que eles têm que ter na natureza. Então, as fêmeas, elas, basicamente, são responsáveis pela reprodução por botar ovos. Então, um corpo maior, mais robusto, produz mais ovos. E ela, geralmente, é mais sedentária, digamos assim, né? Fica paradona, às vezes ela cresce numa árvore e fica lá a vida inteira. Já o macho é o contrário. O macho, ele é o encarregado por encontrar a fêmea no ambiente natural. Então, o macho, ele geralmente é muito menor, mais fino, bem mais leve, e geralmente com asas e pernas mais desenvolvidas, proporcionalmente maiores. Isso porque isso faz com que ele consiga se deslocar. Que ele consiga se deslocar gastando menos energia e de uma maneira mais rápida, tá? Então, existe uma especialização muito grande entre os sexos desses insetos, tá? Mas assim, nós estamos falando de insetos. E insetos têm uma coisa, não é só bicho-pau, tá? Mas os bicho-pau são muito bons nisso, que é um processo que chama partenogênese, que é um tipo de reprodução assexuada. Então, existe um momento para algumas espécies que o macho não consegue achar a fêmea. Ele pode ser predado, o macho está muito mais suscetível à predação. Se o ambiente estiver um pouco mais degradado, não tiver uma arquitetura correta da floresta, o macho não vai conseguir chegar na fêmea. Então, tem várias espécies que desenvolveram a partenogênese, tá? Essa reprodução assexuada, muito bem, e outras não, tá? Que a fêmea consegue se reproduzir sem a presença do macho. Então, ela vai colocar os seus ovinhos, né? Que os bichos se reproduzem através dos ovos, e ela vai gerar praticamente clones, tá? Então, não tem muita variabilidade genética. Eu queria que você falasse um pouquinho também, como você pontuou, e isso ficou bem na minha cabeça, né? Que às vezes as pessoas não estão tão familiarizadas com bicho-pau, porque é difícil de você encontrar no ambiente urbano, e muita gente hoje vive em área urbana, né? Então, eu queria que você falasse em relação a eles serem encontrados em florestas preservadas, em um ambiente muito específico, qual a sensibilidade desse bicho também diante de tudo que a gente está passando hoje com mudanças climáticas, desmatamento? Qual é o impacto que tem para a vida desses seres, assim? Cara, é total. É assim, uma das outras coisas que eu costumo... É difícil de dizer porque não se tem estudos ainda, mas pela nossa experiência, tudo indica que esses insetos são muito bons para bioindicação, como bioindicadores, tá? Isso significa que ambientes
muito detonados, tá? Muito mexidos, muito antropizados, você vai ter uma diversidade muito menor. E essa questão da reprodução por partenogênese também é refletida nesses bichos, porque a gente ainda tem espécies que conseguem viver em fragmentos de vegetação dentro da cidade de São Paulo, como, por exemplo, Parque Ibirapuera. No Ibirapuera? Isso, o bosque do Ipiranga, atrás do Museu do Ipiranga. Ainda tem algumas espécies de bicho-pau, mas partenogênicas, só fêmeas. Porque os machos, eles são muito mais errantes, né? Eles têm que se movimentar. A natureza do bicho é esse, ele não vai ficar parado num lugar por mais de muitos dias, entendeu? Então o bicho cai num prédio ali, então mesmo tendo um bosque às vezes, entendeu? Com algumas fêmeas... Os riscos são maiores. Exatamente, você não tem mais os machos, tá? Eles se alimentam de plantas específicas. A maioria do paisagismo, do urbanismo, o que faz? Desmata o lugar e na hora de criar um parque, põe um monte de planta exótica. Põe plantas, às vezes, que são nativas, mas não tem nada a ver com a planta que era para estar lá. E aí esses bichos não voltam. Agora assim como vocês, né, que tem um grupo, né, um projeto que estuda especificamente o bicho-pau, tem algum outro grupo? Vocês têm contato com outros grupos ou vocês são pioneiros, assim, nessa área do estudo? Olha, no estudo de bichos-paus, a gente, assim, você conta na mão a quantidade de pesquisadores que tem aqui no Brasil estudando com bichos-paus, tá? Nós somos o primeiro grupo o primeiro e único até o momento, grupo de pesquisa focado em estudo dos bichos-paus especificamente, tá? Então, não tem nenhum laboratório, não tem nenhum professor formado, atuando numa universidade com um programa de pós-graduação, um laboratório, alguma coisa desenvolvida com bichos-paus, tá? Essa foi uma das coisas que fez com que nós fundássemos o projeto, justamente porque tem muita coisa para se descobrir e pouquíssima gente trabalhando com o grupo, entendeu? E tem interesse, por exemplo, a gente estava até conversando sobre isso, que, por exemplo, na Ásia tem um grande número de bicho-pau, então vocês têm algum contato com pesquisadores do exterior, ou que tem essa troca, ou vocês conseguem também ter acesso a essas pesquisas feitas de fora, até para se inspirar, como vocês estão explorando esse universo, vocês são os desbravadores, né, nesse assunto, se tem essa troca internacional, sim, também, né? Tem e tem que ter, cara. Não, a pesquisa, a ciência não dá para você fazer sozinho, sabe? E assim, nós somos quem é a gente na fila do pão, digamos assim, né? Eu sou simplesmente um mestrando ali e tal. É lógico que a gente se considera especialistas porque não tem outros especialistas, né? Digamos assim. Mas tem gente que trabalha com esses bichos já há muito tempo, tá? Principalmente na Europa, que é onde ocorrem as principais pesquisas com esses bichos-paus, tá? Eu queria só, então, para quem está acompanhando a gente, né, que deve estar pensando, muito legal, a gente está agora tendo uma aula realmente sobre bicho-pau, e vai ficar por isso. Mas uma coisa que é interessante, que você vai trazer para a gente agora, é que bicho-pau também emite som, alguns, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Que tipo de som que ele pode emitir e também da experiência que a gente vai mostrar aqui, esse vídeo que você fez na Amazônia de uma espécie, né? De que som que ele está fazendo, por que ele está fazendo esse som. E aí, se você puder explicar isso. E em seguida, a gente mostra aqui, você contando quantos que Tá realmente bom, tem aqui, quais são eles, né? O então, jogo dos 7 erros. É um graveto ou é um bicho? Muito bom. Então, o que a gente sabe hoje, existem 2 tipos de sons diferentes que são produzidos por bichos-paus, tá? Eu vou começar com o que é menos conhecido, que é um tipo de som que é produzido... Um grupo de bichos-paus que se chama bicho-folha, inclusive o nome popular. São bichos achatados, parece uma folha verde, assim, é um negócio lindo, maravilhoso. Ocorre no Sudeste Asiático e na Austrália. E eles produzem som raspando as 2 antenas da frente. Isso foi publicado, assim, acho que 2 anos, 3 anos atrás, é uma coisa super recente. E não se sabe ainda por que eles produzem esse som, mas eles fazem. Agora, o mais comum é o que a gente, no português, chama de chiado, tá? No inglês chama hissing, mas na tradução literal não fica muito bom. Tem algumas espécies que... Lembrando que o mecanismo de defesa principal desses bichos é a camuflagem, tá? Então, a maioria das espécies ficam quietinhas, imóveis, para não ser vista pelos predadores. O bicho não sai fazendo barulho por aí, igual um grilo, igual uma esperança, um gafanhoto, que é outra proposta, né? Mas existem algumas espécies que, quando a camuflagem não funciona, vamos supor, algum animal encontra, uma ave, um pequeno mamífero encontra esse bicho,
ele tem, geralmente esses que fazem som, eles têm asas, tá? Desenvolvidas, mas não tão grandes. E eles conseguem raspar os 2 pares de asas, tá? Um contra o outro. Então ele tem uma parte mais áspera, tá? Que aí eles ficam raspando, abrindo e fechando a asa. Inclusive esse som vem junto com o alerta de cores também. Porque geralmente esses que produzem som têm cores nas asas também. Então, junto com esse chiado, que é bem audível, inclusive, tá? É um chiado bem alto que o bicho faz. Quando é incomodado, né? Você precisa dar uma agarradinha ali no bicho, uma segurada, e ele começa a fazer um chiado, assim. É bem audível, cara. Então, é um mecanismo de defesa também. É um mecanismo de defesa, exatamente. Ele não é um mecanismo de cortejo, por exemplo, que algumas pessoas podem confundir com o caso dos grilos e dos gafanhotos, e né? o que uma você outra filmou proposta. foi onde, da Amazônia? É um bicho de Presidente Figueiredo, tá? Na verdade, ele ocorre em outras áreas da Amazônia, mas esse foi coletado em Presidente Figueiredo. Nós não temos um nome popular para ele ainda, infelizmente, mas se chama Pterinoxylus eupnemis. É um bicho fantástico. A camuflagem é perfeita. A textura do bicho, cara, é um galho, assim. É um galho, é maravilhoso. E ele tem asas pretas, asas bem desenvolvidas, pretas, e faz esse chiado, que é uma coisa que a maioria dos bichos-paus não faz. Então, algumas espécies fazem. Tem outras espécies também. Esse é o exemplo de uma que eu tive contato brasileira, mas tem uma muito popular que também tem no Sudeste Asiático, que chama Jungle Nymph Heteropteryx dilatata, que é, inclusive, a espécie mais pesada que tem. Dá pra vocês colocarem umas fotos depois. O bicho parece um chinelo, assim. E o bicho, ele é bravo, cara. Ele não é igual esses aqui, não. Não é? O bicho é bravo. Ele tem uns espinhos na perna e ele chia também, cara. Ele até te morde se você... Tem uns bichos que são bravos mesmo. Então, ele também produz esse chiado. Então, imagina pra um predador, cara, você fala assim, eu não vou mexer com esse bicho, não. Não vou arriscar, né? Eu não vou arriscar, não, Então, vamos lá, aqui, ó, pegar o desafio. Até se você quiser mexer tá bom, aí, beleza, fica à então vontade. tá, vamos começar. Daí você vai apontando onde que tá, se quiser manusear, claro. Tranquilo. E aí você vai falando pra Olha, ele. esse daqui, é maior, então, é a maior espécie de insetos que temos no Brasil, que se chama Otocrania aurita. Esse bichão grandão aqui, que ocorre principalmente na porção norte da Mata Atlântica, tá? Do norte do Espírito Santo até um pouco mais para cima. E essa daqui é uma fêmea adulta. Isso significa que ela não vai crescer mais do que isso, ela está no tamanho final dela. Essa daqui acho que está com uns 24 centímetros de corpo, sendo que o máximo que a gente tem registrado são 28 centímetros de corpo, tá? Um pouco maior do que essa daqui, assim, mais ou menos. Com as pernas da frente dá mais de 40 centímetros. Dá uma aflição que parece que vai, assim, se você pegar, parece que vai quebrar, né? Que ele tá delicado, todo... É uma delicadeza, olha, de até fato, o movimento é muito bonito, assim, bem suave. Vocês estão vendo que ele está fazendo um gingado? Que ele está de um lado pro outro? é... Isso daqui é para simular a planta se movimentando. Porque tudo bem, é a minha mão, tá óbvio que ele não tá no ambiente natural. Mas esse bicho, ele deixa para se movimentar quando precisa, no momento que bate uma brisa, que bate um vento. Para ainda assim conseguir continuar camuflado mesmo na hora de se movimentar, entendeu? Isso aqui pode parecer besteira, mas para um predador visual, na hora do meio do mato, na hora que o mato tá todo mexendo, isso aqui faz uma diferença, entendeu? E ela tem uma coloração bem legal, vários espinhos, tá vendo? Ela tem uns espinhos aqui, uma textura e uns espinhos na cabeça também. É uma espécie muito legal, tá? É a primeira vez que a gente consegue coletar esse bicho vivo na natureza e agora estamos nesse processo de entender um pouco sobre a biologia dele, porque até então não tem nada publicado sobre a biologia desse bicho, tá? Não se conhece nada. E é um baita de um insetão, cara. Será que alguém conseguiu identificar, né, na primeira imagem que esse bicho, que é o maior que estava aqui, talvez fosse o mais visível, não sei, né? Porque tem esse dom da camuflagem. Né? Tem alguns outros. Mas a gente que sabe, né, onde que tá cada um, já fica difícil, imagino para quem tá acompanhando, mas vamos lá. Apesar do nome popular ser bicho-pau, nós temos bichos que não parecem um gravetão igual esse bichinho aqui, tá? Esse é o mais tradicional, vamos dizer assim. Isso, exatamente. O que faz jus ao nome, né? Isso, que são compridos e finos, né? Mas existem outras estratégias de camuflagem dentro do grupo dos bichos-paus, tá? Então a gente tem, por exemplo, bichos que parecem mais com a casca da árvore, que eles ficam bem achatados rente a troncos grandes de árvores, isso também por conta do lugar onde ele vive e das plantas que se alimenta, tá? Isso também está completamente relacionado. Então esse daqui é um bichinho que ele se camufla mais na casca da árvore se achatando. Esse daqui se chama Xerossoma nanospinus, que é uma espécie que nós escrevemos no começo desse ano, inclusive. E olha só, ele tem asinhas, cara, que elas ficam dobradas rente ao corpo. Olha só, eu vou abrir, não vou encher muito. É bonita, né? É bonita, ela tem esse padrão tesselado que a gente chama, esse preto e branco. E se você reparar na base ventral aqui, ela tem uma coloração vermelha de advertência. Isso aqui é uma coloração de advertência, tá vendo? Ó? Vermelho na natureza significa perigo, cara. Então, uma ave que pega esse bicho aqui e vê essa coloração de advertência tende
a evitar esse bicho. Apesar desse aqui não produzir tão bem a substância repugnatória que a gente vai falar que tem alguns bichos que produzem, tá? Então, assim, nós temos bichos paus que se parecem grama também, olha só. Não sei se você consegue pegar o foco aqui. Esse daqui é um bichinho pau que ele é endêmico dos Campos Gerais do Paraná, tá? Que é uma formação muito interessante que tem gente que classifica como cerrado, mas, na minha visão, é um bioma, assim, cara, bem diferente. Tem uma influência da Mata Atlântica gigantesca. E esse aqui é uma espécie de bicho-pau que ele se parece um pedaço de grama. Ele tem, inclusive, antenas curtinhas, tá? Ele é bem verdinho. A textura dele, inclusive, é... Na hora que você passa a mão nisso daqui, cara, se vocês quiserem pegar, inclusive, vocês ficam à vontade, tá? Que a textura disso daqui é de um galho de árvore. É uma textura também, porque o esqueleto deles é na parte de fora. Então, eles conseguem ter tanto a parte de pigmentação, quanto a parte da textura também. Já mostramos, por enquanto, 3 espécies. Depois as pessoas têm que comentar se já tinham enxergado essas 3 ali. Esse cheiro? Essa aqui é uma espécie que solta esse cheiro, tá? Inclusive a coloração dele já é uma coloração de advertência. Isso aqui não é um bicho camuflado, a proposta não é essa exatamente, entendeu? Essa coloração de preto com manchas amarelas e avermelhadas é o que a gente vê em padrões de cobra coral, por exemplo. Até a anteninha rajadinha, né? A natureza sabe que esse é um padrão de cor a se evitar. E aí, junto com esse padrão de cor, existe a resposta química. Então, atrás da cabeça desse bicho, na verdade, todos os bichos paus, tá? Mas só alguns que têm essa glândula desenvolvida. Tem um par de glândulas, tá? Chamam glândulas protorácicas. E se a camuflagem não funcionar, se o bicho estiver escondidinho, mesmo assim, alguém tentar encher o saco dele, alguém tentar comer, ele consegue espirrar essa substância, soltou. tá vendo? Meio esbranquiçada. Isso aqui tem um cheiro forte, cara. Isso aqui, imagina se você é um pássaro, né, que você tá pegando com a boca, e isso aqui vai direto no seu nariz, cara, isso arde, isso te faz lacrimejar, te faz espirrar. É uma coisa momentânea, não vai te cegar, não é nenhum risco à saúde, mas é uma experiência traumática ruim. Se uma ave tiver uma experiência traumática com esse bicho e ver um outro... Já vai aprender que não quer mais. Exatamente. E é por isso que tem essa coloração de advertência. Justamente 4 espécies até agora. Justamente para a questão da memória. E aí temos esse amarelinho aqui, ó. Esse foi o que voou no começo. Isso, exatamente. Que é uma das espécies que eu falei para vocês, que foge um pouco da regra por ser um pouco mais diurna, tá? Esse é um machinho, a fêmea é um pouco maior. A fêmea voa bem também, tá? Mas esse aqui voa bem pra caramba. E ele é bem brasileirinho, tá? Ele é verde com uma tonalidade meio azul, meio esverdeada. Lindo. Ó, asinha. É um dos bichos mais lindos que tem aqui. Ele é endêmico da Mata Atlântica, tá? E essa é uma espécie que só se alimenta de uma espécie de planta que nós conhecemos até hoje. Caramba. Só uma. Então, assim... Se não tem a planta, também, não tem um bicho. Isso que eu ia falar. Se a planta sofre alguma coisa, vai se degrada, acaba, E o quanto tempo a gente demorou para descobrir a planta? E quanto tempo a gente demorou para conseguir ter a planta? Essa é a primeira vez que a gente mantém esse bicho em cativeiro, tá? Então é um privilégio estar trazendo esse bichinho para vocês. Ele é um bicho, cara, que ele é meio comum. E como ele é meio épico, assim, né, na coloração, muita gente manda foto pra gente. Principalmente no litoral, gente que mora na praia, fala, cara, apareceu voando. E aí, tipo, eles voam muito bem mesmo. Esse é um bicho que se dispersa e é interessante que a fêmea é muito maior, ela carrega um macho a vida inteira. Caramba. Esse é um dos exemplos Coitada, né? Nossa. Exatamente. E esse é um bicho-pau que foge um pouco da regra, que voa muito bem, voa tão bem que consegue até carregar um macho pela vida. Se aparecer um outro macho ali, eles brigam. A briga de bicho-pau, lógico que é um negócio muito pacífico, né? Mas ali fica uma bateção de perna, sabe? Tipo, sai pra lá que essa aqui já é minha, sabe? Só que esse aqui eu trouxe ele sozinho e é um bicho muito legal. Foi a primeira espécie que eu tive contato quando eu era criança, inclusive. Uma experiência traumática, da mesma maneira que aquele outro lá. Esse aqui também solta um cheiro forte se você incomodar ele. Então, foi a primeira espécie de bicho-pau que eu tive contato e não foi uma experiência boa, não. Então, ele não é um bicho bom pra tentar comer, não. É interessante também falar, né, que nem você está mostrando aqui pra gente, você trouxe, mas você pesquisa, você estuda. Quando a gente encontrar com esses bichos na natureza, o que a gente pode fazer até para ajudar, né, tirar foto, compartilhar e não ficar interagindo, né? Acho que isso é uma coisa muito voltada para vocês pesquisadores, né? É interessante primeiro a gente saber quais são as espécies boas de interagir. Eu não vou levar isso aqui para uma exposição com criança, por exemplo, tá? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, para mostrar a diversidade, tá? Eu também não vou levar isso daqui, que isso aqui uma criança pega na mão e deixa cair na mão, já era. Eu levo bichos que a gente sabe que são tranquilos de manipular. A maioria das pessoas não tem esse conhecimento, tá?
Mas nós temos uma campanha de ciência cidadã muito legal, porque ajuda a gente a entender a diversidade e a distribuição das espécies também, tá? Teve bicho que a gente recebeu foto no interior de algum lugar, cara, porque são insetos muito grandes, tá? Então tem características morfológicas que a gente já consegue ver mesmo com uma fotografia de qualidade, né? A pessoa achou o bicho, cara, o que eu faço? Tira uma foto e manda pra gente, primeiro. Isso já ajuda pra caramba. Hoje a gente tá com mais de 700 registros de pessoas que não usam a plataforma do iNaturalist, tá? Que é uma plataforma que tá bem utilizada hoje em dia. A gente tá colocando todos os nossos registros lá, a gente tem uma... Mas daí quem fotografar, faz como? Mandar pra vocês por onde? Manda pra gente no Instagram, principalmente no Instagram. Pode mandar por e-mail também, pjfasma@gmail.com, ou no Instagram, que é a ferramenta que a gente mais usa, Projeto Fasma. A gente tá no Facebook e no Twitter também. Mas daí põe o local, horário... Isso, a gente geralmente pergunta, a maioria das pessoas não se lembram disso, mas exatamente, é bom sempre registrar o local que o bicho foi fotografado, a data também é interessante pra gente, né? E tem alguns bichos que às vezes vale a pena até tirar fotos de outros ângulos, assim, né? Que seria uma coisa bem bacana, mas as pessoas conseguem ajudar muito a construção da ciência, tá? Teve espécie, por exemplo, que a localidade tipo era cidade tal. Simplesmente. Você não sabe exatamente onde que ocorre. Ou assim, estado do Espírito Santo. Poxa. É muito amplo. Brasil. E aí, às vezes, alguém posta um bicho que apareceu em cima do carro dela e a gente fala, caramba, é esse bicho. Agora, se eu quiser ir lá para tentar traçar, para entender, eu sei exatamente onde ir. Eu não fico vagando pelo Brasil loucamente atrás do bicho. Então, ajuda a gente pra caramba esse tipo de registro que as pessoas, às vezes, principalmente quem mora próximo de mata, cara, esses bichos aparecem na casa das pessoas, sabe? Tem um monte de gente que aparece em evento e a pessoa, nossa, eu já vi um bicho desse. Ó, apareceu na minha casa, você tem foto? Pô, tirei. A pessoa mostra assim, sabe? Então, às vezes é um bicho muito raro, às vezes é um bicho importante pra gente, né? Pra construção da pesquisa, do entendimento desses bichos. Então, ajuda pra caramba. Esses bichos paus, eles botam ovos, tá? Aqui tem muito alguns pequeno, gente. ovinhos pra vocês verem mais ou menos como que é. Tem muitos tipos de ovos diferentes, né? É interessante que nesse grupo, cada espécie tem um tipo de ovo diferente. E isso também ajuda a gente a construir o conhecimento sobre eles, porque a gente consegue informações valiosas para poder distinguir entre as espécies, tá? Então são informações muito valiosas. Então você imagina um bichinho nascendo desse tamanico aqui na natureza, tá? No chão da floresta, ou no caso da savana, né? Que esse aqui é um bichinho de savana, é o bichinho capim. E vai crescendo, cara. Eu acho que tinha um adolescente que caiu aqui. Ai, meu Deus. É melhor tomar cuidado por causa da cadeira, tá tudo bem, né? depois eu pego ele, mais tranquilo. E ele vai crescendo, ele vai fazendo essas trocas de exoesqueleto, né? Vai trocando a camadinha de fora que eles têm, que o nome apropriado é exoesqueleto. A gente às vezes fala trocar de pele, né? Mas não é muito apropriado. E aí eles vão crescendo até atingirem a maturidade, até ficarem adultos e viverem aí mais uns 6 meses, mais ou menos, colocando os ovinhos para poderem se reproduzir. É legal falar isso também, né? Qual a média de vida desse bicho e que ao nosso olhar, a nossa perspectiva, né, humana, pode ser pouca, mas para eles é bastante, né? Como que é isso? Se a gente comparar com insetos no geral, que tem uma vida mais curta, tá? Se a gente pega aí um ciclo de uma lagarta virando borboleta, uma mosca, por exemplo, um ciclo super rápido, sabe? Os insetos, esses insetos aqui, eles geralmente têm um ciclo anual, tá? Significa que eles vão viver ali 1 ano ou um pouquinho mais de 1 ano, tá? Então, é bastante para o inseto, tá? E existem algumas espécies que batem uns recordes aí de 4, 5 anos. Aqui no Brasil, pelo menos até hoje, não foi registrada nenhuma dessas. Isso faz parte também do porquê que a gente cria esses bichos em cativeiro, entender? Quantas vezes ele consegue se reproduzir durante uma temporada, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Muito legal. Que legal, então. Muitíssimo obrigado aí pela sua participação, viu, Felipe? A gente aprendeu muito com você, com certeza, né? Quem está nos acompanhando. Claro. Hoje foi uma programação diferente, mas bem importante. Foi uma aula com os bichos aqui. Com eles aqui, né, no estúdio. Fiz questão de trazer os bichos, foi o que eu falei pra vocês. Eu poderia só colocar um monte de fotografia, mas nada substitui você ver o bicho em todas as perspectivas possíveis, que é uma das coisas que a gente utiliza muito na educação ambiental. Não, pra gente foi ótimo e, na verdade, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Sim. A importância que tem, eu sei que os desafios são enormes, mas que vocês continuam aí nessa saga de desvendar os mistérios desses bichos que são tão pouco conhecidos ainda, né? Que bom que vocês gostaram. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar divulgando o projeto, o nosso trabalho, né?
como você falou, a gente faz muitas coisas diferentes e tem muitas barreiras, né? Principalmente aqui no Brasil, para trabalhar com pesquisa, para conseguir financiamento. Então, esse tipo de oportunidade de você estar falando sobre os bichos, mostrando o trabalho, a importância deles, já é muito importante para a gente conhecer, fazer novos contatos e poder divulgar para as pessoas também, né? Porque um dos meus intuitos, um dos nossos intuitos é que as pessoas conheçam os bichos, entendeu? Não é nenhuma questão nossa de egocentrismo dos bichos e tal. Não, eu quero que as pessoas entendam o que vive no Brasil, na floresta, aqui do nosso lado, às vezes, sabe? E as pessoas não sabem, elas nem imaginam. Tem muita outra coisa também, né? Não só o bicho-pau. O bicho-pau é um deles, né? Que tá escondido, que a maioria das pessoas não vê. Mas tem muita coisa legal, sabe? E acompanhando a gente nas redes sociais, no Instagram, a gente posta um monte de fotos de tudo que a gente Então, vê, né? reforça só para tudo. O Projeto Fasma, no Instagram, Projeto Fasma, né? Com PH, isso, exatamente. Você encontra lá, sigam a gente nas redes sociais, ajuda bastante. E tem bastante foto, não só de bicho-pau, mas de todas as outras coisas que a gente encontra aí nas nossas aventuras, né? Legal, então. Muitíssimo obrigado, viu? Valeu, Eu que Ananda. agradeço, Valeu, gente. obrigada. Tchau, tchau. Sons da Terra.